Bom, pessoal, hoje a gente vai montar mais um PC no site da Terabyte, pelo Full Custom. Esse PC ele vai custar R$ 2.079. Você vai ver que são peças realmente de qualidade e no final tem uma dica muito boa para você dar uma melhorada nesse PC. E aqui, pessoal, a gente vai estar falando de vídeo integrado, mais uma vez, o Ryzen 3 3200G. Aqui você vai personalizar esse PC. E lembrando, pessoal, que essa montagem ela vai ser feita pela Terabyte, você não vai precisar montar nada. As peças elas têm qualidade, o computador vai ser totalmente certificado pela Terabyte e com garantia da loja. Aqui, pessoal, a gente vai começar pelo processador, é um Ryzen 3 3200G. Se você olhar aqui a lista de processadores que tem custo-benefício, a gente só vai ter esse Ryzen 3 3200G mesmo. O Athlon, pessoal, eu não recomendo. Quem segue o canal aí pode ver que eu não recomendo Athlon 3000 para jogos. O processador Athlon, pessoal, é para quem está querendo estudar com o computador, quem está querendo trabalhar, mas para games ele é bastante fraco. Então você vai conseguir rodar pouquíssima coisa, então eu não recomendo o Athlon para games. Então aqui, olhando mais para baixo, a gente tem aqui o Ryzen 3 Pro 4350, mas eu acredito que não compense. Até porque, se eu não me engano, esse processador Ryzen 3 Pro, ele vem com uma Vega 6, então ele seria inferior na parte gráfica do que o Ryzen 3 3200G. Então aqui a gente escolheu, é um processador com 4 núcleos e 4 threads. Aqui a gente pode observar algumas especificações com 3.6 GHz. Para quem já está pesquisando há algum tempo computadores, sabe que esse processador ele é excelente. Ele vem equipado com a Vega 8. Você pode estar conferindo no site da própria AMD as especificações desse processador. Como eu falei, ele vem equipado com a Vega 8. Se você fosse observar em outros sites, por exemplo, aqui no site da Kabum, ele está muito mais caro. Está saindo quase R$ 900. É um campeão de vendas mesmo. Então, a gente vai para a próxima peça. A gente tem uma placa-mãe. Aqui, quando a gente vai escolher placas-mãe, a gente observa que a maioria está a partir de R$ 400. Então, a mais barata aqui é a Colorful. E o bom é que ela é uma B350 e não uma A320, como a gente vê aqui nos outros modelos. Aqui nós teremos margem para overclock do processador. E talvez aqui na placa tenhamos dissipadores nos VRM. Então, ela tem uma construção um pouco melhor do que as A320. Cooler, pessoal, não precisa porque o cooler já vem junto com o processador Ryzen 3 3200G. A memória RAM, pessoal, a gente vai colocar um módulo só de 8 GB com a frequência de 2666 MHz. Ela está aqui saindo a R$ 284,99. Você acha memória RAM mais barata em outros sites, mas aqui como a gente vai estar montando o PC na Terabyte, a gente escolheu aqui. Se você observar aqui na lista, ela é a mais barata por 285, arredondando. E se a gente olhar outras aqui, todas vão estar um preço superior. Como eu sempre falo, você vai precisar de mais memória RAM, porque uma parte será dedicada para o processador, para a Vega 8. E aí, pessoal, eu arrumei uma solução interessante para você que está querendo colocar mais memória RAM, que é comprar ela de forma separada e evitar comprar em sites como AliExpress, porque você pode ter um problema e é muito difícil a troca. Então aqui, por exemplo, no site da Kabum, a gente tem uma memória Husky de 4 GB de 2666. Essa alternativa, pessoal, é para você que está sem grana e está querendo aumentar a sua memória RAM para você estar dedicando um pouco para a Vega 8 e sobrar memória RAM suficiente para você jogar. É claro que nesse caso aqui, a gente precisaria de uma mesma memória, se possível da mesma marca e da mesma frequência. Então, se você quiser pegar uma memória de 8 para você já fazer o Dual Channel, mesmo que não seja da mesma marca que a vendida aqui na Terabyte, você pode estar pegando, então, uma Crucial Ballistix de 8 GB por 249. É claro que o preço final do PC aqui ele vai aumentar, mas isso você não precisa fazer agora. Se você tem menos grana e já quer colocar mais 4 GB, aí você pode pegar essa de 149, você não vai ter o Dual Channel, porém você vai ter 12 GB de memória RAM. Então, uma opção interessante é essa. E por que eu coloco para comprar no Brasil e não comprar fora no AliExpress, pessoal? Porque se você tiver algum tipo de incompatibilidade entre essa memória RAM e a sua placa-mãe, você vai poder solicitar a troca dessa peça por uma outra memória RAM dentro do próprio site da Kabum. Você vai solicitar devolução, você tem 7 dias úteis para poder fazer isso, a partir do momento que o produto chegou na sua casa, e aí você vai simplesmente devolver a memória e pegar uma outra. Se você compra no AliExpress, você pode ter vários problemas nesse sentido. E a demora para poder fazer qualquer tipo de troca pelo AliExpress, ou seja, comprando fora, você pode ter mais problemas. Se a gente colocar aqui mais aquele módulo de R$ 150 de 4 GB, nós vamos para 12 de RAM e teremos aqui um valor de 2.200 e pouquinho. Mas isso, pessoal, vocês podem comprar o PC e começarem a utilizar. Se sentirem que está faltando memória RAM, aí vocês pegam e compram aquele módulo.
A nossa próxima peça vai ser o SSD. Eu recomendo que você tente arrumar um HD de algum equipamento usado que você tem aí, por exemplo, um notebook usado, só para você estar usando esse HD para armazenamento de games. Vou colocar só o SSD aqui por R$ 145 de 128 GB, que vai dar para você armazenar já alguns jogos. Claro que não muitos, porque esse SSD ele vai contar com um sistema operacional, então já vai ocupar um pouco de espaço dele, então futuramente é bom que você faça um upgrade para um HD. A próxima peça, pessoal, é uma fonte. Nós temos uma fonte da Deepcool de 500 com selo 80 Plus bronze PFC ativo, que era a melhor peça custo-benefício, saindo aí por R$ 359. Tá um pouco caro, pessoal, mas aqui no site é mais barata aqui com selo 80 Plus, que é muito importante para você tentar garantir pelo menos a qualidade dessa peça. Aqui a gente já vai poder ficar com essa peça por muito tempo, inclusive se você for fazer um upgrade de placa de vídeo, você vai ter uma boa fonte, você não vai precisar trocar essa fonte. A próxima peça é o gabinete T-Danger, que é um gabinete mais barato também, é um gabinete branco. E por que eu estou recomendando esse gabinete, pessoal? Tem muita gente que não gosta dele ser branco, mas ele é um gabinete com um bom tamanho, é o mais barato que está sendo vendido, está em oferta na Terabyte. Ele é o mid-tower e essa lateral dele é em acrílico. Aqui não é vidro temperado, é acrílico. Esse PC, como eu falei, ele vai sair aqui, claro que sem aquele módulo de memória RAM, ele vai sair por R$ 2.079. Hoje, você acha poucos computadores com a qualidade desse computador sendo vendidos aí em outros sites. Então aqui você vai ter só peças de qualidade que vai te permitir fazer futuramente vários upgrades. Aqui, ó, só para revisar, a gente vai estar com uma placa-mãe P350. Na maioria dos computadores que são vendidos com gráficos integrados, eles têm uma placa-mãe A320, não a B350 como essa aqui, que já vai ter uma construção um pouco melhor. E muitas vezes saindo mais barato do que placas A320. Outro ponto diferencial dessa placa-mãe, pessoal, é que ela vai ter 2 anos de garantia. O processador, nem se fala, é um excelente processador. Vou tentar deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você estar olhando o que esse processador dá conta de rodar com a sua Vega 8. Se você gostou desse vídeo, curte, segue o canal, valeu, fui!